A extrusão é um processo que antecede o século XIX, sendo que a primeira extrusora era manual, foi fabricada por Joseph Bramah, mais conhecido pela invenção da prensa hidráulica, e era utilizado para a fabricação de canos sem costura, isto em 1795, século XVII. Desde então e durante a primeira metade do século XIX, extrusoras foram usadas não só para metais, como também para tubos de chumbo, macarrão e entre outros processamentos de alimentos, bem como nos tijolos e nas indústrias cerâmicas. A extrusão afirmou-se pela primeira vez com grande reconhecimento como método de fabricação com a patente R. Brumman, aplicado para a produção de fio de adesivo Cotebo em 1845. Após esta aplicação, o processo foi evoluindo bem como as extrusoras, sendo usadas para revestir fios de cobre do primeiro cabo submarino entre Dover e Calais em 1851. Nos 25 anos seguintes, a importância do processo de extrusão tornou-se cada vez maior e as extrusoras manuais foram substituídas por elétricas. A extrusão é um processo tecnológico de obtenção de peças de secção reta constante, pelo qual um bloco de metal ou liga é reduzido de secção ao passar por um orifício sob a ação de forças de compressão elevadas. A extrusão é muito utilizada em ligas de cobre e alumínio, mas processos relativamente recentes de lubrificação com lubrificantes especiais tornam-na extensível aos aços. A parte dos mesmos perfis que se obtém com laminagem, pode produzir-se uma infinidade de perfis, mais ou menos complexos, impossíveis de se obter por laminagem. A extrusão é um processo de fabrico rentável para volumes de produção mais baixos que os possíveis por laminagem. Esta vantagem deve-se ao facto de, na extrusão, as ferramentas terem um baixo custo e o tempo de preparação da máquina ser muito inferior ao da laminagem. Além disso, na extrusão desenvolvem-se tensões de compressão muito elevadas, o que é benéfico para os materiais frágeis, a tal ponto que muitos materiais difíceis ou impossíveis de se trabalhar por laminagem, tais como aços inoxidáveis, ligas de níquel e de molibdênio, são normalmente extrudidas. Processo de extrusão. Na extrusão direta, o produto extrudido sai no mesmo sentido do movimento do êmbolo. O bloco do material a extrudir é colocado num cilindro e empurrado por um êmbolo de uma prensa hidráulica, obrigando assim a passar através de um furo com a forma da fêmea que se pretende obter. Na extrusão inversa, o produto extrudido sai em sentido contrário ao do movimento do êmbolo. Utiliza-se uma ferramenta oca no êmbolo para o produto extrudido ser em sentido contrário ao do movimento do êmbolo, daí o nome de inversa. Na extrusão inversa, não há movimento relativo entre o bloco do material e o cilindro. Com isso, consegue ter menor atrito. Logo, a potência necessária é menor do que no caso da extrusão direta. Durante o processo de extrusão, é necessário ter em conta alguns parâmetros, tais como o tipo de extrusão, relação de extrusão, temperatura, velocidade de deformação e atrito. No tipo de extrusão, temos a extrusão direta e inversa, e, analisando um gráfico de pressão em função do curso do êmbolo, podemos verificar no método direto uma rápida subida de pressão atingindo o valor de A, e, no método inverso, como não há movimento relativo entre o metal e o cilindro, a sua pressão irá manter-se constante, a um valor inferior ao ponto A. Como no método direto há movimento relativo entre o metal e o cilindro, o atrito irá levar a uma maior força necessária para ocorrer o processo, mas, ao longo do processo, a área que irá provocar atrito irá diminuir, assim como a pressão necessária no final do processo. No final, há um aumento de pressão devido à dificuldade de fazer fluir o material numa trajetória de 90 graus. A relação da extrusão relaciona a secção reta do cilindro com a secção reta do material após a extrusão. Podemos expressar a relação das secções pela seguinte forma, onde A0 representa a secção reta do cilindro e AF a secção reta do material após a extrusão. Devido à secção do cilindro ser sempre maior do que a secção do material a ser extrudido, o seu valor terá que ser sempre maior que 1. Com o valor da relação das secções,
Podemos determinar a força de extrusão necessária pela seguinte forma, onde σy caracteriza o limite elástico do material. É importante referir que a fórmula anteriormente apresentada não tem em conta as forças de atrito e considera-se uma deformação uniforme, o que na realidade não acontece. Como sabemos, a temperatura é uma propriedade mecânica que influencia não só o processo de extrusão, mas todos os processos que ocorrem na natureza. No processo de extrusão, com o aumento da temperatura, dá-se uma diminuição da resistência à deformação dos materiais, mas, em contrapartida, provoca uma redução do tempo de vida das ferramentas usadas e dificulta a lubrificação, favorecendo também a oxidação. Relativamente à velocidade de deformação, com o aumento desta mesma, verifica-se também uma diminuição da resistência do material à deformação, sendo que, devido ao atrito aumentar, verifica-se também um aumento de temperatura. A força de atrito, o valor das forças, é influenciado pela lubrificação usada. Com o aumento da lubrificação, é possível aumentar a relação de extrusão. Este aumento está limitado pela capacidade da prensa, levando também a um aumento de velocidade de deformação e da vida das ferramentas. Extrusão de tubos. Os tubos são extrudidos numa prensa especial, que faz avançar um punção central, que realiza o oco do tubo. Em seguida, avança o êmbolo que empurra o material, obrigando-o a passar pelo espaço compreendido entre o punção e a parede do furo. O bloco de material pode ser furado pelo punção ou vir já furado. Para que se consigam tubos concêntricos, o punção e o êmbolo devem mover-se no eixo do cilindro e da matriz. Do mesmo modo, o furo axial do material deve ser concêntrico. Extrusão por impacto. A extrusão por impacto é utilizada no fabrico de tubos de pequeno comprimento, embalagens de produtos pastosos ou líquidos, e pode ser extrusão inversa ou direta. Inversa. Na extrusão inversa, a pastilha é colocada na matriz que tem o diâmetro exterior do tubo. A pastilha é então percutida violentamente por um punção. Este comprime o material na matriz, obrigando-o a fluir para cima, envolvendo o punção para formar o tubo. Direta. Neste caso, o punção tem um mandril que irá calibrar o diâmetro interior do tubo. A pastilha inicial não é plana como no caso anterior, mas já tem uma forma apropriada. A extrusão por impacto está reservada a metais macios, tais como chumbo, estanho, alumínio e cobre. É geralmente realizada a frio por processos mecânicos de alta velocidade. Um terceiro método de extrusão de materiais é a extrusão hidrostática. Inventada na década de 1950 e depois aperfeiçoado para o processo fluido-a-fluido 1, esse método consiste na extrusão sem que haja contacto do material com a superfície da câmara, reduzindo assim o atrito. No processo de extrusão hidrostática, o material é forçado através de uma matriz por um fluido com elevada pressão hidrostática. O diâmetro do tarugo é sempre menor que o diâmetro da câmara que é preenchida pelo fluido, e a pressão é transmitida ao tarugo através de um pistão que pressiona o fluido armazenado. As principais vantagens deste processo são a eliminação da elevada força de atrito entre o material e as paredes do cilindro, originando a necessidade de potências de fabrico mais baixa, a lubrificação hidrostática da matriz. O produto extrudido apresenta um bom acabamento superficial e uma tolerância dimensional bem precisa. Contudo, existem algumas limitações, sendo entre elas, existe uma limitação inerente ao trabalho a quente devido ao fluido pressurizado. Há um limite prático de pressão no fluido de cerca de 175 kg por milímetro quadrado,
devido à resistência do cilindro. Isto limita a razão de extrusão que pode ser obtida. Revestimento de cabos por extrusão. Os processos de revestimento de cabos por extrusão são normalmente utilizados para revestir cabos subterrâneos a fim de evitar os fenómenos de corrosão. Os principais passos para o revestimento de cabos por extrusão são os seguintes: vazamento do material, geralmente chumbo, no cilindro, arrefecimento, que pode ou não ser forçado, e a extrusão, neste caso o cabo serve de mandril móvel.